Bom dia! Hoje fazendo o caminho diferente do que eu sempre faço. Eu começo as manhãs respondendo aos e-mails, às mensagens e hoje não foi possível. Hoje já fizemos uma gravação, alguns de vocês já estiveram comigo numa transmissão ao vivo pelo YouTube de uma das gravações minhas. Gravamos hoje arrependimento posterior e enquanto o vídeo fica renderizando, vai subindo aqui, eu vou fazer aquilo que eu faço no início da manhã, responder e-mails, responder mensagens que vêm aqui. E eu recebi uma mensagem agora que eu vou responder em vídeo. Vamos ver, ó. Mensagem diz assim: professor, adoro livro, sempre tive a curiosidade de saber quantas obras um jurista experiente já teria lido. Bom, a jurista experiente eu não tenho a menor ideia quantas obras esses caras leem. No meu caso, tem alguns livros que eu leio, que eu gosto de ler, que eu preciso ter. Cadê? Aqui, vamos abrir aqui, ó. Tem alguns livrinhos aí. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vamos. Ó, alguns livrinhos. Alguns livros, esses que estão de frente para cá, são os livros ou que eu escrevi ou que eu tenho alguma participação. Esse, por exemplo, ó, aquele livro que eu escrevi com o professor Marcos Eberhard e com o Ricardo Giuliani. Aquele ali, Manual de Prática Penal, escrevi sozinho. Cadê? Tem outros livros ali. Manual de Direito Penal, também sozinho. Tem aquele primeiro livro que eu escrevi com o Marcos Eberhard, ó, Leis Penais Especiais. Tem aquele outro livro de processo penal que escrevi para uma editora que não existe mais, uma escola que não existe mais. Beleza, mas a pergunta é, quantos tu lê, né, velho? Quantos tu lês? Olha, às vezes eu vejo em posts por aí, em fotos, um monte de livros como esses aqui. E aí eu tenho uma certeza, e que todo mundo desconfia. Não leu, é óbvio que não leu isso tudo. Não tem como ler isso tudo. Eu precisaria de umas 15 vidas, mais ou menos, para ler isso. Mas se ler seletivamente aquilo que mais... Aqui, acho que eu tenho mais luz assim. Que mais se interessa. Então, aquele monte de livros que tem ali, é óbvio que eu não li de capa a capa todos eles. Não teria como, não teria vida para fazer isso. Mas aqueles pontos de interesse, por exemplo, acabamos de gravar uma aula de arrependimento posterior. Isso é uma matéria que eu escrevi já há muito tempo, lá no Manual de Direito Penal. Não atualizei mais, por enquanto não tenho perspectiva de atualizar qualquer uma dessas minhas obras aqui. O que foi escrito, não foi escrito, tal que está, e eu estou atualizando nas minhas aulas. As minhas aulas, por exemplo, se recebe resumo, todo atualizado, e aquilo que seria do livro, então vai sendo quebrado e colocado ali. Então, quando eu vou escrever arrependimento posterior, abre todos os livros que tratam do tema, todos. Aí é um monte de livros. Autores mais clássicos, autores antigos. Eu tenho sim alguns livros bem antigos, bem clássicos. Vê que meu objeto de interesse são dois, né? Café. Não sei até se eu não tenho mais coisa de café, ó, envolvendo café do que livros. Então a gente abre o que mais interessa e lê aquilo. Agora, eu vou ler todo o livro, eu preciso ler todo o livro, por exemplo, ó, aqui bem extenso. Vamos pensar aqui nessa coleção do Mirabete. Leu todo, Davi? Óbvio que não, mas claro que não. Leu todo o processo penal de Gustavo Henrique Badaró? Não. Mas uma boa parte dali de assuntos que me interessam, sim. Leu todo o livro do Paulo César Busato? Não. Leu o que do César Busato? Ação significativa, que é aquilo que, meu sentir, ele escreve melhor. As formulações da ação significativa. Aqueles caras todos ali, Damásio de Jesus, Rogério Greco, César Beto Bittencourt, Tourinho Filho, aquilo que em mim, sim, vou lá, abro e leio. Então, leitura seletiva. Esses são os livros de direito que estão aqui. Agora, os livros que me interessam mais ler, esses estão em casa, né? Que não tem nada a ver com o direito. Então, eu tenho um cantinho lá, a estantezinha que vai sendo renovado, os livros ali, e de preferência os livros vão sendo livros e compartilhados com outros irmãos, para que as pessoas possam também ler. Esses aqui até eu te confessar que eu me estresso um pouco com eles, porque livro bom não é livro parado.
É livro que está circulando. É a possibilidade do livro sair daqui e mais alguém ler. E muitos livros que estavam aqui, aliás, estão em circulação, foram doados, coisa e tal, e alguns são mantidos aqui porque vira e mexe, sim, eu preciso deles, porque determinado assunto, deixa eu ver o que o Tourinho falou sobre isso, deixa eu ver o que o autor mais recente falou sobre isso, e aí eu preciso ter o livro ali para mexer e ler. Quanto a jurista experiente, eu não tenho a menor ideia o que os caras leem. Aliás, até fico desconfiado do que os caras escrevem. Porque para escrever esses livrinhos, né? Ó, Manual de Prática Penal. Ricardo Giuliani, Marcos Eberhard e eu deixamos pedaços pelo meio do caminho. Quase partimos para as vias de fato. Para escrever, ó, e aqui são as sucessivas edições. Para escrever aquele manual de prática policial, rapaz, me deu um trabalho. Para escrever esse manual de direito penal, muito trabalho, ajudado por pessoas magníficas como a Renata, outras pessoas que me ajudaram. Ou seja, às vezes com 50 livros. E escrevem aquilo todos os anos. Mas como é que você consegue fazer isso, criatura? Então deve ter uma equipe grande, deve ter uma equipe boa. E às vezes você percebe no livro que num livro ele tem um jeito de escrever, no outro escreve de outro jeito. Aí chega à conclusão, só assina. Só assina. E aí, às vezes, quando começa a deturpar demais, eu praticamente já limo aquele autor, porque, não, uma hora ele escreve uma coisa, outra hora ele escreve outra, não dá para escrever, não dá para levar em consideração o que o sujeito escreve, porque oscila demais. Então, tem isso também. Espero ter respondido o colega aí, e me vale do vídeo para dar um grande abraço, dizer que está sendo uma experiência excelente essa, de gravar e ter a companhia de alguns de vocês aqui no ao vivo comigo. Depois o vídeo fica 24 horas à disposição no YouTube e ele expira ali. Um grande abraço a todos, excelente dia, Deus abençoe a todos nós.